Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por mais um dia, por mais um domingo, outra oportunidade que o Senhor nos permite abrir a mente, meu Deus, desenvolver um racional. Hoje, finalizando um assunto tão importante, uma das melhores e maiores doutrinas da sua palavra, a doutrina do seu Filho, Cristo, o Deus encarnado, as suas naturezas. E hoje, meu Pai, terminando o assunto que gerou confusão durante tanto tempo. E é uma confusão que parece simples, parece pequena, que nem deveria gerar atenção da nossa parte, mas nós entendemos, meu Deus, que elas têm ramificações que chegam na doutrina da salvação. Então, Senhor, abençoe os professores que vão lecionar nessa manhã, abra sua mente para que eles sejam canais da sua boca com a sua igreja, abençoe os alunos que vão vir, que a vinda seja sincera, seja honesta em aprender e desenvolver. Abençoe aqueles que não vêm hoje, meu Deus, por algum motivo, por alguma comemoração. Esteja o Senhor também na vida desses irmãos, desses professores que já sinalizaram a ausência. Nós entendemos e agradecemos, meu Deus, pelo comprometimento de todos com a sua obra. Meu Deus, ao aluno que vai vir às 9 horas, prepare o caminho, prepare, meu Deus, todas as ferramentas para que não só venham para esse momento de aprendizado, mas para que eles aprendam, para que somem, para que acrescentem, não apenas na vida deles, mas na nossa também. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Hoje... Obrigado. Som, 2. Mais uma aula, graças a Deus. Alguns irmãos sinalizaram ausência, irmão Luiz Carlos, irmão Dília, estão viajando, Danilo também está viajando com a família. Os demais professores devem estar a caminho. E nós vamos finalizar um ciclo hoje em classe. E aqui também finalizar um ciclo com os adultos e com os professores. A última lição desse trimestre, falando da doutrina de Cristo, de Cristologia, que é a teologia, a área de ensino, a área de estudo sobre a figura de Cristo. Nós já aprendemos várias coisas esse trimestre, e algumas pessoas vão acabar ouvindo esse assunto pela rede. Então, de uma forma simples, minha sugestão sempre é, vamos recapitular a lição, e mesmo no departamento dos adolescentes, recapitular a lição da aula passada. Olha, na aula passada nós aprendemos que, pontinho, 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 e hoje nós vamos aprender que é desse jeito. E da mesma forma eu vou fazer aqui. Na aula passada nós aprendemos sobre as naturezas divinas. Nós aprendemos que Jesus tinha tanto natureza humana quanto a natureza divina. Nós até polemizamos a respeito da sua forma gestacional. Quem gerou, quem concebeu. Nós tiramos várias dúvidas a respeito disso. Nós falamos sobre o nestorianismo, nós falamos sobre o monofisismo, nós falamos sobre o concílio, ou os concílios, em específico da Calcedônia, e nós falamos da contemporaneidade desse tema. Estou falando um monte de coisa difícil, né? Agora trazendo para o gente simples. De como a nossa fé pode ruir por conta de um pequeno filamento. E geralmente essas ideias, elas começaram de uma forma boa. O que é uma forma boa? Eu vou combater uma heresia. Isso aqui está errado. Só que durante o meu combate eu acabo criando problemas. As formas finais do meu combate, ele não pode ser problemático. Então, qual que é a ideia? Geralmente essas temáticas que foram propostas são temáticas boas, são temáticas honestas, mas nós precisamos tomar cuidado com os exageros. E na aula de hoje, como encerramento de um ciclo, irmãos, parece besteira, mas quantas vezes você teve a oportunidade de ouvir num púlpito, ou de ouvir numa escola dominical, sobre a vivência humana de Jesus? Se você pegar a revista de 1997, há mais de 20 anos atrás, quando isso foi feito, não teve esse tema. Nós falamos sobre cristologia de uma forma muito mais resumida. E por que é necessário, então, abrir isso? A gente vai aprender... Pega aqui, filho. Consegue? A gente vai aprender que não é uma temática recente. A gente vai falar dos concílios que foram tratados, são lá atrás. Os dois nomes de hoje são nomes muito antigos. E por que não se falou-se? Porque se tornou tão absurdo ao ponto de não precisar? Não. Não se falou-se porque nunca foi tão contemporâneo como os de hoje falar sobre esse assunto. Nunca foi tão necessário quanto os de hoje. É importante? É importante. Nós vamos talvez ter a oportunidade em classe de entender essa importância. Então hoje encerra-se um ciclo. Eu fiz uma pergunta na aula passada sobre quais doutrinas, eu não sei se eu fiz na classe dos professores ou se eu fiz na classe dos alunos, quais são as doutrinas que nós temos na Bíblia?
E ficou difícil de responder algumas dessas doutrinas, né? Algumas pessoas deram até algum nome. Olha, não pecar, não matar. Isso não é uma doutrina, isso é o decálogo. Isso são dos 10 mandamentos. Olha, isso aqui, o amor. Olha, e a gente ouviu vários relatos. Até que um deles foi Cristo, né? Que é a doutrina que nós estamos estudando. E eu anotei aqui 10, e eu vou falar agora, eu vou deixar registrado, para que a gente pesquise, leia a respeito, que são doutrinas fundamentais. Antes de começarmos a aula de hoje, onde nós vamos falar da experiência humana. Doutrinas de 1 a 10, comigo. De Deus, de Cristo. Vamos lá, vou repetir, vocês vão falando em voz alta para gravar. Até aqui na frente, viu? De novo, de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, do homem, do pecado, da salvação, da Bíblia, da igreja, dos anjos, dos últimos dias. Do homem também. Temos doutrina do homem. Exatamente. Nós aprendemos quem é, de onde veio, por que veio, quais são os princípios. 10 doutrinas, irmãos, que nós precisávamos pensar com muito carinho. E Deus dando a oportunidade, no decorrer do ano, nós vamos falar um pouco de cada, porque hoje nós estamos falando da segunda que eu mencionei, a doutrina de Cristo. Sabia que foi novidade, Regina, ouvir essa palavra, que Cristo era uma doutrina para algumas pessoas? Teve gente que veio me procurar, eu não estou falando isso com desdém, estou falando que isso é muito legal. Quando veio na escola dominical, quando sentou aqui e falou, eu não sabia que Cristo era uma doutrina. Anos de fé. Isso é um problema? Não, isso é uma solução. Se continuasse em casa, dormindo no domingo de manhã, continuaria não sabendo. Olha que interessante. Viria até no culto à noite, pastor. Até levantaria as mãos e teria grande efeito, mas não saberia que Cristo é uma doutrina essencial da Escritura. Olha que interessante. Então, priorize a escola dominical, venha. Eu fiz uma anotação aqui, e sempre que eu faço uma anotação de rodapé, eu compartilho com os professores e falo, professor, isso é uma anotação de rodapé. Professor, caminhe pela doutrina. Coloquei entre parênteses o que está escrito na Bíblia, o que a Bíblia diz. Não divague sobre questões fantasiosas ou que não tragam edificação. Lembre-se, estamos na EBD. E o B dessa sigla significa Bíblia. Pegou aí o que eu queria dizer? Nós precisamos sim, irmãos, em classe, tratar todos os assuntos. Mas não divague pelo que é fantasioso. Dê a oportunidade de se falar. Eu não estou dando indireta para ninguém. Em sala, você conhece o irmão tal, ele leva para tal situação. Você conhece a irmã tal. Não, não. Devague. Mas lembre-se que o B da nossa sigla é Bíblia, professor. Então, toda vez que a gente precisar trazer um assunto paralelo, traga de forma rápida e já puxe de novo para a temática, puxe de novo para a palavra de Deus, dê versículos. Faça uso, eu tenho uma anotação mais para baixo, mas abrir a Bíblia e ler é uma orientação pedagógica. Peça uma ajuda, irmão John, daquele aluno que é muito falante que eu digo, aquele aluno que é problemático, fala assim, você poderia ler para mim aqui? Entrega a oportunidade dele executar a sua intrepidez, a sua proatividade, mas de uma forma direcionada. Olha, vamos abrir a Bíblia tal, e a Laura, que é meu aluno tagarela, vai abrir para mim em tal lugar. Pegou a jogada? Pegou a sacada? Legal? É uma dica boa? Porque se a gente não der a oportunidade da Laura, que quer expressar a sua opinião, falar, a Laura vai me interromper em algum momento de uma forma desnecessária. E nós não vamos proibir a Laura de falar, mas nós precisamos ajudar a Laura. Fica aqui, como é que eu ajudo? Direcionando de forma educada, trato pastoral e entregando essa oportunidade para que ela leia a Bíblia. A Bíblia precisa ser a nossa regra de fé. Nós temos uma revista em classe, a nossa revista ela é pedagógica, mas a nossa regra de fé é a Bíblia. Professor, lembre da letra B da sigla dessa escola. Voltando. A aula de hoje ela começa no ponto 1, falando da experiência humana no ministério de Cristo. Nós vamos dividir em 3 pontos. De uma forma sistemática, no ponto 1, geralmente o autor, ele apresenta o tema, concordam comigo? No ponto 2, ele dá referências históricas e teológicas, e no ponto 3, ele contextualiza com o momento. É assim que a revista é dividida, pelo menos foi dividida até agora. Ponto 1, o tema de hoje é a experiência de Jesus como homem. Eu vou apresentar para vocês qual que é essa abordagem. Ele apresenta. No ponto 2, existem 2 pensadores, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Ponto 3, e nos dias de hoje, o problema disso sai
da seguinte forma. Sugestão para professor: devague o mínimo possível no ponto 2. Seja minimamente técnico a respeito dos pontos que ele aborda. Por quê? Porque alguns alunos, como nós ouvimos na aula passada, eles não têm aplicabilidade. Eles não querem saber que o concílio de 320, eles não querem saber disso. Não há uma abrangência. Se você quiser, depois senta na hora do café, toma uma olhada. O que você achou do segundo concílio? O primeiro concílio de Jerusalém, o terceiro, o orador, o debatedor. Converse com ele, tenha essa disposição. Mas de uma forma generalista, não perca tempo em temas que são extremamente acadêmicos. Tá? É uma sugestão. E sugestão pensando no nosso meio. Talvez isso em outro lugar não se aplique, mas aqui é uma coisa interessante. E nessa parte de experiência humana, nós temos essa divisão do ponto 1 em 3 grandes pontos. Os debates com as autoridades, falando de Cristo, a vida social e religiosa e características humanas. Irmãos, o tema da aula de hoje é para nós dizermos que Cristo, ele desenvolveu relações humanas, ele desenvolveu princípios, ele não era um guru que ele veio, se exilou no monte, descia, expunha autoridade, expunha religiosidade e voltava para um iglu. É isso que a revista está propondo, ele socializava. Como começa o ministério de Cristo? Como começa o ministério de Cristo? Isso, num ponto social, numa festa, numa comemoração. Vamos comer e beber, irmão John. Aqui começa o ministério dele. E aí surge uma situação. Acabou a bebida. Acabou a bebida igual acabou a honra. Eu vou passar uma vergonha porque eu não comprei comida suficiente. Vão sair falando mal da minha festa. E ali começa o ministério de Cristo com milagre. Olha que interessante. Era uma situação reclusa? Era uma situação de, olha, eu vou fazer um milagre aqui quietinho, e vou descer para vocês e vou dividir só a parte. Não, era uma situação de socialização. Socialize. Cristo dá o exemplo de que ele não era um mestre apenas acadêmico, ele não era um mestre religioso hinduísta, ele não era um mestre religioso que descia, quando ele descia, não, ele vivia no meio do povo, dava para tocar, dava para cheirar, dava para beber vinho com ele, está escrito. Dava para você comer pão com ele, está escrito. Dava para você se sentir triste, dava para você sentir afeto. Algumas pessoas vão tentar diferenciar as 3 palavras de vinho na Bíblia, mas não é o motivo de hoje. A gente pode falar isso um outro dia. Então, ponto 1, ele traz a problemática de que Cristo era um ser social. Tá? Sendo assim, a síntese desse ponto é que ele era um ser completo. Ele era um ser que detinha espírito, alma e corpo. Ajuda para referenciar esses pontos? Parte de espírito, Marcos 2,8 e Lucas 23,46. Eu não vou ler porque eu não tenho tempo, mas é uma exposição interessante. Aonde menciona na Bíblia isso? Ajude, faça o aluno ler, deixa ele pegar, deixa ele fazer a pergunta difícil. Não se furte a pergunta difícil. Segundo ponto, alma, Marcos 14,34. Terceiro ponto, isso com base na revista, tá, irmãos? Corpo humano, Lucas 24:39. Se ele era dotado de espírito, alma e corpo, e alguns da dicotomia que acreditam que espírito e alma é um só, não é esse o ponto da discussão. Se ele tinha dotes humanos, o seu corpo tinha reações humanas. Esse é o debate. Ele sentia fome, ele sentia frio, isso são reações do corpo humano. Ele sentia calafrio, ele se sentia arrepiado, ele se sentia contrito, ele se sentia com sede, ele tinha necessidades médicas quando necessário. O que é necessidade médica? Eu preciso comer uma determinada fruta, um determinado alimento para que meu corpo reaja a uma série de doenças possíveis. Eu preciso desenvolver no meu corpo uma imunidade. Não era sobrenatural as defesas dele. A fome não era uma fome fictícia. Eu estou fingindo que eu tenho fome. Não, ele tinha fome de verdade. Então, assim, precisava comer pão, precisava comer comida, precisava comer peixe, precisava beber. Se não bebesse, não comesse, ficaria doente. 40 dias sem comer, sem beber, ele sente o quê? Fome. Ele sente o seu corpo desfalecendo, ao ponto de anjos precisarem vir para o servir. Não é isso que está escrito em Mateus 4? Então não é sobrenatural, não é... E por que parece que eu estou falando besteira, irmãos? Porque é uma corrente que defende que isso era fantasioso. Isso era um teatro, porque no fundo ele não precisava porque era Deus. Continua a ser mais um dia sem comer, pastor. Vai para o 41º dia para você ver o que acontecia. Morria. Ok? Essa é a temática.
O seu corpo tem as necessidades e na sua alma as suas emoções. Cristo chora, ele fala assim, olha, meu corpo está doendo. Não, ele fala assim, eu estou angustiado. A angústia dói no corpo? Dói, mas a angústia é um sentimento que brota da onde? De dentro, do coração, da alma. Como Deus, pergunta polêmica, como Deus, dá para se sentir angústia? Não há uma resposta certa para isso, há uma resposta que você tem. Grave esse primeiro ponto. Como Deus, Jesus Cristo, a gente está falando que ele experimentou a humanidade. Como Deus, eu posso ter angústia? Eu sou angustiado como Deus? Sim, não, olha que interessante. Tá vendo como são perguntas legais para a gente fazer em classe? Daniel, a pergunta pode ser mal formulada. Claro que pode. Você acha que na vida você vai receber uma pergunta feita prontinha para você? Deixa eu te dar a exposição para você defender a sua teologia. Não, ela vai vir toda sem pé sem cabeça, irmão John. Em vez de sem pé sem cabeça, a gente tem que matá-la no peito, quadrada, digerir ela e tocar ela redonda. E ser franco com isso. Olha que pergunta interessante. Como Deus eu posso sentir angústia? Como Deus eu posso sentir arrependimento? Não? Essa eu sei, pai, essa eu sei. Como Deus eu não peco, como Deus eu sei de tudo, como eu vou me arrepender de uma coisa que eu sei de tudo? Mas a Bíblia fala que Deus se arrependeu, não vou entrar por essa corrente da palavra, da tradução de arrepender, que ele estava falando lá no Velho Testamento, mas como Deus, eu posso sentir isso, mas como Deus, sabe o que eu faço? Eu me expresso de forma humana para que você me entenda. Começou a ficar um pouquinho mais claro? Eu não posso falar que Deus é amor, pastor, eu posso falar que amor é a expressão humana que ele se fez para que eu pudesse entendê-lo. Se ele tratasse em palavras o que é Deus, eu não entenderia. O pastor fez uma pergunta na aula passada, falou assim, e no passado, antes de existir a criação, antes do haja, antes do primeiro no início, havia a Trindade? Ou a Trindade foi necessária a partir disso? Ou a Trindade foi a forma... A gente não sabe, é discutível. O que eu entendo é que ele é um Deus que ele diminui a sua forma para que se torne entendível para nós. É diferente, entenderam? Justo, claro. Então, quando a gente fala assim, poxa, pode um Deus sentir cansaço? Na sua forma humana, eu tenho Cristo demonstrando cansaço. Estou cansado. Está doendo. Estou triste. Fica a análise para que vocês façam em classe. E eu finalizei esse ponto 1 fazendo uma pergunta. Acho que é sugestiva para a classe. Podemos comparar Jesus com algum ser humano? Pode ter essa comparação? Jesus é igual a algum ser humano? Pode. Legal a reação aqui da frente, vocês não enxergam, mas a reação aqui da frente, nossa, pai, essa eu não sabia. Pode. Qual ser humano eu posso comparar a Jesus? Só uma pessoa. Hã? Quase. Volta um pouquinho mais. Eu posso comparar Jesus, quando eu digo comparar, eu posso comparar com qualquer coisa, mas a equivalência, eu posso equivaler Jesus a algum ser humano? Aprendeu? Qual que é o ser humano, Laura, que eu posso comparar a Jesus? Você não ouviu o que o pastor falou, ele está do seu lado, meu amor. Quem foi o primeiro homem? Por quê? Porque não conhecia o pecado. E detalhe, antes de conhecer o pecado, pastor, concorda com isso? Eu posso comparar Jesus com o ser humano? Posso. Olha que legal, que informação legal você traz para a aula de hoje. Com Adão, até o momento que ele conhece o pecado e se torna, segundo a serpente, igual a Deus. Olha que interessante. Sim, eu posso comparar, porque são exatamente iguais na essência, são exatamente iguais na forma como foram feitos, na relação que tinham, no propósito de existência. Tanto é que nós chamamos na aula passada ele de segundo e último Adão, ok? Então, essa é uma abordagem interessante. Nós vamos para o ponto 2. E no ponto 2, faça como eu fiz, irmãos. Eu gastei 20 minutos falando do ponto 1, uma sugestão. Agora eu vou falar do ponto 2 em 2 minutos. E vou finalizar com o ponto 3 de conclusão. Nós temos duas causas: o apolinarismo e o monotelismo. De uma forma bem rápida, esse primeiro ponto foi criado, geralmente as teses ganham o nome do seu autor, né? Foi criado pelo bispo Apolinário, lá em Laodiceia, que não é a mesma da Bíblia, a Laodiceia é diferente. Ele era um opositor ao Ário, que nós vimos na aula passada,
E ele foi mestre de algumas pessoas bem conhecidas, dentre deles Jerônimo. Informações técnicas. Ele defendia que havia corpo, alma animal e alma racional. E que Jesus não tinha o espírito humano. Agora eu entendi a pergunta. Eu continuei assistindo o vídeo e entendi a pergunta da nossa irmã Dai. Jesus não tinha a parte divina, a parte humana. Jesus era totalmente divino. A sua mente era uma mente sobrenatural. E os nossos autores, eles nos ajudam. Isso é consenso dos concílios. Pensa aqui, irmãos. Nós tivemos vários concílios, aproximadamente 10, que me vem na cabeça. 80% dos concílios falavam sobre Jesus. 80% das reuniões teológicas para saber o que era certo, o que era errado, o que era plausível, falavam de definições de Jesus. Mas espera aí, Jesus era humano? Vamos conversar sobre isso? Jesus era Deus? Jesus... Todas as vezes eram para isso. Olha que interessante. Precisou-se de 10 reuniões grandes para a gente defender isso. E nessas reuniões, pessoas se levantavam e falavam assim, eu acredito nisso, e defendia essa tese. Esse era o concílio. Eu me oponho a você. Eu acredito naquilo. E nessa lição, nós aprendemos que uma das ideias de Apolinário era que Jesus não tinha a sua capacidade humana. A sua parte humana era totalmente divina. E a revista de hoje ela vai nos ajudar a expor o assunto de que não. Essa é a problemática da revista, de que não. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. E há uma crítica que foi colocada, e, poxa, mas será que eu posso dizer que falar isso é herege? Será que eu posso dizer que refutar? Irmãos, a palavra herege significa totalmente contrário. Então, eu vou responder isso de uma forma particular, mas qual que é a minha sugestão do tema? Nós precisamos tentar simplificar o que já foi discutido. O que já foi discutido, já se gastou-se muito tempo pensando a respeito. Consuma, pense, critique, mas simplifique. A nossa mente de hoje ela é muito superior, não falo com arrogância, mas ela é muito superior à mente das pessoas que pensaram disso lá atrás. Nosso conhecimento, hoje quando a gente vai falar sobre alma, a gente não fala só que alma é um conjunto de emoções. A gente não fala só que... Não. A gente detalha o que é alma. A gente detalha racionalidades que a gente tem hoje que não tinha-se na época antiga. Quando a gente fala de espírito, o pastor falou, olha, espírito é o fôlego que Deus deu. No passado, falar sobre alma e espírito era difícil, era tão difícil que misturavam-se as palavras. Hoje não. Hoje nós temos condições técnicas de falar o seguinte, espírito é isso. Então, o apolinarismo defende que Jesus não tinha um espírito humano. Posso falar como eu penso para vocês? Eu falei que nós devemos simplificar, né? Eu penso assim, ele possuía dupla natureza, aprendemos na aula passada. E dentro dessa dupla natureza, ele tinha sim um espírito humano e ele tinha sim um espírito divino. Espírito está relacionado com a parte que nós não temos como mensurar na alma. Faz-se uma separação, a Apolinário começa a falar o seguinte, olha, existe uma parte animal, essa parte animal todos nós temos. Se eu sentir frio, meu corpo tem uma reação. Se eu sentir medo, meu corpo tem uma reação. Isso chega a ser instintivo. Na filosofia, acredita-se que o homem não tem instinto. É um outro campo de discussão. Mas eu gosto de pensar que o homem tem uma parte animal comum na natureza. Por isso que nós somos também animais. Mas nós temos uma parte que é desenvolvível, que o animal não tem. Eu concordo com a revista, eu concordo com o que foi dito. Essa parte desenvolvível, irmãos, só para a gente trazer de uma forma mais simples ainda, Jesus não nasceu com a sua capacidade plena de Deus. Esse é o meu entender. Ele não aprendeu e falou assim, olha, essa aqui é minha natureza, esse aqui é meu espírito ele está sobrenaturalmente disposto a fazer milagres. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele cresceu e se desenvolveu. Como foi esse desenvolvimento, irmãos? A gente não tem a capacidade de mensurar limites. A gente tem a capacidade de falar o seguinte, foi dessa forma porque o texto me diz assim. E talvez com o passar dos anos nós vamos nos tornar suficientes para falarmos. Isso aqui era o limite, eu não era. Ok? Então diz, aí Daniel, qual que é o problema disso? O problema é que se diga. Exatamente, eu concordo com isso. São dois, não são dois espíritos, é como a Trindade. É quando 1 vezes 1 é igual a 1. Se nós somarmos, parecem 2. Mas na verdade são multiplicações. Essa que é a forma de entender. Exatamente.
dicoto, uma parte de e uma parte do. Ah, então são dois. Não, é uma parte de um. É o mesmo exemplo da Trindade. Eu vejo em Cristo o reforço da teoria que a gente tem sobre a Trindade, mano. Minha opinião. Posso estar, irmãos, aquém da expectativa, mas acho que é uma forma interessante de a gente abordar. Porque qual que é o problema? Se o espírito que ele tinha era divino, ele não venceu como homem. Esse que é o problema dessa filosofia. Ela começa boa, ela começa refutando Ário, mas como ser humano, como homem, ele venceu. Se ele era divino em seu espírito, exclusivamente, como ele venceu como homem? Eu tenho um problema na doutrina da salvação. Concordam? Chato, né? Parte meio técnica. O segundo. Pode ser. O que as pessoas pensam, Gina? Como ele pode desenvolver-se em espírito se ele já era pleno? Como Deus ele é pleno. Então, não, eu concordo. Eu acho que esse crescer está relacionado com a sua parte humana, mas sim, o seu espírito humano também. Como Deus, o espírito não é evoluível. Como Deus, o espírito é pronto. Mas eu gosto de pensar, eu estava pensando sobre esse tema, estava conversando com a irmã durante a semana e assistindo desenho. Coisa totalmente aleatória, desenho infantil. E no desenho infantil tinha um personagem que ele era dotado de uma capacidade da família dele. Aquilo se passava de genética. Só que o personagem não tinha desenvolvido ainda. Ele não sabia. Ele sabia que a família dele era proficiente, que ele tinha uma capacidade sobrenatural, mas ele não tinha desenvolvido aquilo. Em determinado momento, na necessidade, eles brincam que ativou o processo. Aquilo sempre foi dele. Aquilo sempre esteve nele. Não era ativo. Por quê? Porque ele usava, ele ainda não tinha chegado na necessidade. A partir daquele momento, falou: ok, agora isso aqui eu sei que está no meu skills, isso aqui é uma habilidade que eu tenho, eu posso usar quando eu quiser. Então eu penso que ela estava, ambas ali, o desenvolvimento humano era lá. Eu não tenho como desenvolver Deus, porque senão cai no problema de criá-lo, de evoluí-lo. Não, ele estava sempre pronto à disposição, até que necessário para uso. E eu disse na aula passada, eu vou reformular, irmãos, Tânia, minha mente não está alcançando. Não tem problema. Talvez você vai ser testado em outros níveis. Mas quem está ouvindo esse assunto pode ter uma posição apologética necessária, pode ter que defender a fé, pode ter que pensar nisso para falar o seguinte: peraí, e a minha salvação onde fica? É importante a gente pensar. Eu falei na outra aula, eu vou repetir para que seja enfático. Está no plano? Quando Cristo veio para a Terra, existia um plano. Está dentro do plano? Está, eu executo. Não está dentro do plano? Eu posso pensar se eu quero ou não quero fazer. Eu vejo as duas formas trabalhando. Estava no plano eu participar de um casamento? Não. Posso ir no casamento? Posso. Eu vou. Está no plano eu curar? Está no plano. Eu preciso fazer esse milagre para cumprir uma. Eu vou executá-lo. Cristo tinha vontades, Cristo tinha experiências humanas que eram passivas dele recusar, como humano. Outras, por exemplo, ele seguia porque era a vontade do Pai. Tá? E, por fim, o monotelismo, falei que ia gastar 2 minutos, gastei um pouquinho mais, dizia da única vontade, era o contrário, era a antítese dessa ideia. Só existia a vontade de Deus. Cristo não tinha vontade própria. Ele, como ser humano, não podia escolher as coisas. E também não é uma verdade. Eu coloco vários exemplos aqui na Bíblia, a gente tem vários, mas eu coloquei um aqui que é bem crucial. Eu não vim fazer a minha vontade. Já leu isso na sua Bíblia? Já? Se ele não foi fazer a vontade dele, é porque ele tinha vontade. Ele propositalmente colocava a vontade dele sobre uma vontade superior. Ok? Então dizer que não, que a vontade divina era a única opção para Cristo também é um pensamento errado. Ele tinha, sim, vontades como ser humano. Esse é o segundo pensamento, do monotelismo. São dois pensamentos, duas boas intenções, mas deturpam doutrinas que são essenciais. Ponto 3. Como as heresias se apresentam nos dias de hoje. E aqui talvez, professor, você pode fechar um pouquinho mais a aula, dando exemplos, né? Como isso pode ser diferencial. No ponto 3, ele reafirma, não sei por que o autor faz dessa forma, mas ele faz, os países que Jesus visitou e conheceu, não se detenha na parte geográfica, a gente pode cometer alguns excessos, alguns erros, a gente pode chamar algumas coisas do que não são. Eu vi alguns autores essa semana que chamaram alguns países de nomes que eles não são, então cuidado na parte geográfica. E Jesus, alguém da comunidade. Ele reafirma essa necessidade de socialização. Irmãos, aqui você pode até finalizar dando um exemplo de que nós fomos criados para socializarmos.
Enquanto homem, Cristo socializou. Desse exemplo é necessário. Só que na socialização nós precisamos rever os nossos papéis, nós precisamos tomar cuidado com os nossos papéis. Ok? Aí, para finalizar, eu coloquei uma anotação bem interessante. Jesus era completamente homem, completamente Deus. E eu brinco, se estava no plano, se estava dentro da sua missão, ele executava. Se não, ele escolhia. Isso é normal. O tema pode parecer distante, pode parecer uma coisa muito longa, mas ele é apresentado para a gente em várias pequenas formas sutis. Nós temos esse tema apresentado de várias formas. E eu vou finalizar passando um vídeo que eu mandei no grupo de professores. Nós estamos estudando sobre apologética, sobre defesa da fé, sobre refutamento de heresias. Irmãos, não tem nada mais cordial do que saber refutar uma heresia, do que saber refutar uma temática errada. Vou esperar vocês olharem para mim, aí eu vou voltar a falar. Legal. Para quem Jesus pagou os nossos pecados? Já que está todo mundo pensativo e bocejando, vamos acordar. Pergunta: para quem o meu pecado e o seu pecado foi pago? Eu vou poupar a primeira fileira aqui, que eles responderam todas desde o começo. Não adianta abaixar a cabeça, eu vou te chamar pelo nome, tá? Se ninguém responder. Para Deus? Para quem mais? Quem mais? Alguma outra opção? Para quem Jesus pagou os nossos pecados? Isso. Meu pecado acontecia e necessitava de um pagamento, ok? Para quem esse pecado foi pago? Não por quem, para quem? Não por quem, para quem? Para nós? Pagou para nós mesmo? Não é para quem, é para quem? Olha que pergunta interessante. Eu concordo com o Mauri. Eu vou fechar o raciocínio falando disso e vou abrir para que a gente comece o momento em classe. Nosso pecado gerou uma dívida. Uma dívida impagável? Não, porque se é impagável não é dívida, certo? Uma dívida pagável, mas incapaz de nós pagarmos. E eu gosto de um autor não, um pensador da internet, ele conta um exemplo de um rei, ele institui uma lei, irmão Antônio. E com esse exemplo eu vou finalizar a aula e vou abrir, porque nós vamos terminar a aula de hoje trazendo a contemporaneidade dessas duas doutrinas. Desses dois pensamentos, perdão. E o rei fez uma lei. Quem roubar, perde a mão. Já viu algum exemplo desse? Até hoje tem, certo? Existem alguns países que se você roubar, você perde a sua mão esquerda. A direita não, para que você consiga trabalhar. Se roubar de novo, perde as duas. E o filho do rei roubou. Essa é a problemática. O rei colocou uma lei. Se roubar, corta a mão. Só que vai quem rouba, quem é o primeiro usuário dessa lei, irmão Antônio, o filho dele. E aí, como rei? E se esse rei fosse você, o que você faria? Eita, esse aí é extrema direita, hein? Eu cortaria as duas. Mas olha só que interessante, irmão Antônio, vou pegar seu exemplo. Vou aproveitar que o irmão Antônio foi sincero e colocou isso. Não passaria uma impressão de ser um rei extremamente maldoso? Se ele fez isso com o filho dele, comigo então? Concorda? Só que se ele poupar o filho dele, olha aqui, saiu daqui da frente. Se ele poupa o filho dele, é injusto, porque está na lei que ele tinha que fazer. O que a gente faz, hein, Edson? Vai ter que cortar a mão? O rei tem um problema. Se ele corta... Não, lei, esse é o problema. A lei não se revolta. Boa. Hoje em dia a gente tem isso no Brasil, né? Ele está dando exemplo do Brasil. Mas e antigamente, Edson, que não tinha o anel selado, era o anel cumprido. Lembra do Daniel? Meu xará? Na Bíblia? O selo estava dado. Poxa, mas é meu melhor amigo. O rei não... Ele sequer dormiu. Não é essa história que a gente conhece? Ele passou a noite inteira preocupado com o seu amigo. Mas lei dada é lei dita. Palavra dada é palavra falada. E aí, Edson? Eu preciso matar... Perdão, não fui nem no exemplo de matar. Eu preciso cortar a mão do meu filho. E o filho está na fila e o povo na porta da cidade ouvindo o julgamento. Se o rei não fizer, é injusto. Se ele fizer, ele não é piedoso. Olha que problemática. E no meio da cidade, irmãos, eu não sei qual seria essa reação. E eu vou terminar falando sobre isso. Essa história, ela conta que no meio da cidade, na hora que falou assim, olha, a sentença foi dada, é culpado. Estica a mão que vamos cortar. E a população toda,
alvoroçado e falou assim, mas não vai ser a mão dele, vai ser a minha. Como rei, eu estico a minha mão, eu pago pela lei. Tá aqui, corta. Não é para cortar? Leva a minha. Essa é a resposta dessa problemática, irmãos. O paradoxo do rei. A mão que foi cortada foi a dele mesmo. A lei se cumpriu, ele não foi injusto. Ele não foi em excesso oneroso com seu filho. Essa é a proposta de hoje, irmãos. O próprio Deus homem que esticou a sua mão. E por nós, ele se deu. Para quem foi pago, irmãos? Foi para ele mesmo. E o cutelo que levantou foi ele mesmo. Olha que assunto interessante. Quem o matou não foi eu, não foi você, irmãos. Não foi o nosso pecado, como a gente escuta por aí, irmão John. Foi ele mesmo, como o senhor disse na aula retrasada. Ele mesmo entregou a sua própria mão para nós. Ficou um climão agora, né? Queria que tivesse ficado melhor, irmãos. Esse é o temor que nós precisamos ter quando nós vemos na casa do Senhor. A mão que foi entregue. Tá rolando um tráfico de chocolate aqui na frente. A mão que foi entregue foi a mão dele. A lei foi cumprida. O rei é piedoso. O rei é amoroso. Mas o rei é justo. E vai ficar com a mão por toda a eternidade marcada. Quer saber uma coisa interessante? A marca que foi gerada vai durar toda a eternidade. Já pensou nisso? Quando nós chegarmos no céu e nós tocarmos, não está dizendo, nós vamos poder sentir a mão furada? Olha que interessante, irmãos. A mão foi cortada. Por amor a mim, por amor a você. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu passei 7 minutos do tema proposto. Me perdoem a incompetência da gestão de tempo. Tenho certeza que o professor em classe vai ser muito mais assertivo, irmãos. E que o Senhor vai falar no seu coração. Em qual ponto de hoje nós precisamos defender a nossa fé? Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, meu Deus, por novamente a oportunidade, meu Pai, de mantermos as duas mãos intactas. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor pagou o preço. Um preço que para mim não tinha como ser pago. Somente com sangue puro, com sangue sem pecado, foi permitido isso, meu Deus. Eu te agradeço. Não me vem palavras, meu Pai, para justificar essa gratidão, mas me vem uma vida dedicada, devota ao Senhor, para que algum dia nós possamos, meu Deus, olhar essas mãos marcadas por esse pecado, olhar essas mãos marcadas pelo pagamento injusto por uma pessoa que era justa, meu Deus. Aos alunos que vão estar hoje nas classes, abençoe o Senhor, abra suas mentes. E aos professores, meu Deus, que vão ensinar a sua palavra, seja por eles o seu canal de transmissão. Nós pedimos que o Senhor continue sendo docente superior, sendo coordenador dessa escola, meu Deus, e promovendo nessa manhã muita reflexão, que o nosso coração saia daqui quebrantado, saia contrito, saia com temor da sua palavra. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.